Antes de você sentar, dá um abraço a quem está do teu lado, diga que é uma bênção você estar com o seu irmão, e realmente é. É uma bênção, é uma alegria estar com a igreja reunida, o corpo de Cristo reunido. Como diz na palavra, como é bom, quão suave é quando os irmãos vivem em união. Amém? Amém, André? Amém. Quero pedir que você abra a tua Bíblia, lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos, onde o apóstolo Paulo traz alguns ensinos tão importantes para a nossa vida, coisas que nós precisamos aplicar, aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vá lá no versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Que Deus nos abençoe acerca da sua palavra. Amém? Você já percebeu que nós temos um monte de necessidade, e temos mesmo. A pastora até quase entra em umas partes aqui da minha ministração, mas nós temos muitas necessidades. Por exemplo, nós temos necessidades financeiras. Nós queremos sim conquistar. O dinheiro é importante para nós. É com os recursos financeiros que nós pagamos as nossas contas, não é assim? Com os recursos financeiros que a gente coloca o dinheiro, a gasolina no nosso carro, para dar célula, para vir na igreja, para fazer tudo aquilo que nós precisamos. São necessidades e são importantes. Nós temos necessidades também, por exemplo, de ter uma saúde perfeita. E como é bom quando nós temos saúde, não é, Paulão? Saúde no corpo, na alma, no espírito. E saúde é uma dádiva de Deus, mas é importante. São necessidades que nós temos. Por exemplo, uma outra necessidade que nós temos é o emprego. Como é bom quando nós estamos empregados, quando nós temos um trabalho, conseguimos trazer recursos para a nossa casa, trazer o pão nosso de cada dia, né? Colocar a comida na mesa. São necessidades, coisas que são importantes para as nossas vidas. Como é bom, por exemplo, quando a gente conquista algum bem. Eu me recordo do meu avô, seu Manuel Francisco, que dizia para mim assim: Sandro, um alagoano, pequenininho, ele falava: Sandro, junte dinheiro, você tem que fazer seu pé de meia. E por que fazer o pé de meia? Para comprar sua casa, para comprar sua casa própria. Não era assim que os nossos pais falavam? Você tem que juntar dinheiro para ter a sua casa própria. E são necessidades, coisas que nós precisamos. Eu fico muito feliz quando vejo os irmãos conquistando, quando eu vejo adquirindo sua primeira casa, seu apartamento. Por exemplo, esses dias estive na casa do Tony, no novo apartamento do Tony, na mansão do Tony. Olha que bênção. Tony, Deus deu para ele um apartamento lindo, onde daqui a pouco ele está entrando, e tem obrigação de ganhar todo aquele prédio para Jesus. Amém? Ganhar aquele povo todo para Jesus. Mas como é bom quando nós vemos todos conquistando. Mas existe, irmãos, uma necessidade que nós temos que nada disso pode pagar. Dinheiro não paga, os teus bens não dão conta de adquirir esse negócio. É um negócio chamado paz. E a Bíblia ensina que existe um tipo de paz, irmãos,
que é só Deus quem pode dar. Sabia disso? Você pode ter muito, você pode ter posição no seu trabalho, onde você manda, onde você desmanda nas pessoas, mas existe um negócio que tem muita gente que talvez desse tudo o que tinha para ter a tal da paz. A paz na sua vida, a paz no seu casamento, a paz junto dos seus filhos, a paz dentro do seu lar, a paz junto dos seus negócios. E eu quero dizer a você essa noite que a paz é um benefício que vem do céu. Nós não encontramos paz, nós não compramos paz em nenhum site, não existe isso. A gente não encontra paz como um negócio que está na prateleira do supermercado, eu vou comprar 1 quilo de paz. Não existe esse negócio. Mas paz, a Bíblia ensina que é um presente que vem do céu. Amém? E a Bíblia fala sobre isso, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. O texto fala assim, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então a paz que excede todo entendimento, quem entrega para nós é Deus. E por que é uma paz que excede todo entendimento? Porque essa paz independe do que a gente esteja passando. Se você esteja passando por fartura ou não, por algum problema, por alguma tribulação. Há 2 semanas atrás eu perdi o meu pai. E eu esperava essa ligação, porque a qualquer momento isso podia acontecer. Irmãos, parece que a gente está preparado para algumas coisas, mas a gente não está. E quando eu recebi a ligação que meu pai havia partido, havia falecido, eu confesso que mesmo em meio a muita tristeza, tem um negócio que eu não perdi, foi paz. Então você entende que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, o que nos sustenta é aquela paz que só Deus pode dar. É uma paz que não tem a ver com aquilo que você tem. É uma paz que não é a tua segurança naquilo que está no banco, aquilo que você tem na sua casa, mas é a paz que Deus nos encontra. É a paz que Deus entrega ao nosso coração, para que a gente possa passar tanto os dias bons, como também os dias difíceis. Eu quero pensar com você essa noite, irmãos, que nós podemos viver cheios dessa paz, a paz que alcança a nossa alma, e podemos viver cheios de paz, sem ser abatido, mesmo em meio às nossas lutas, se nós cumprirmos algumas coisas, se nós entendemos exatamente que a paz é um projeto que Deus entrega nas nossas mãos. Amém ou não amém? A primeira lição que eu quero tirar contigo, é que para nós termos paz na alma, irmãos, primeiro eu tenho que ter paz com Deus. Para que você tenha paz na sua alma, você primeiro precisa ter paz com Deus. Você pode estar pensando, mas como assim ter paz com Deus? A Bíblia diz que por conta do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. A Bíblia fala também que por conta do pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz isso. Mas quando nós vamos ao que Paulo diz para nós, que existe uma forma para que nós venhamos a ser reconciliados com Deus, e é através de Jesus. O versículo 1 de Romanos capítulo 5, Paulo diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e essa graça, agora, a qual agora estamos firmes. Amém? Justificação. Quando nós olhamos para aquilo que é natural, diante das leis que regem a nossa sociedade, justificação é um termo que se refere a um julgamento judicial. Por que um julgamento judicial? Porque a justificação tem a ver com o quê? Quando nós quebramos uma lei, quando nós quebramos algo que foi imposto para que nós andássemos dentro de um padrão, nós vamos para um julgamento, e nesse julgamento, quando nós não somos absolvidos, nós pagamos por conta das nossas dívidas, pagamos por conta dos nossos erros, por toda a lei natural que é quebrada, há uma consequência, e você sabe que é assim. Mas quando nós vamos para a palavra, justificação na Bíblia, é um termo oposto dessa justificação que o mundo nos apresenta.
A justificação na Bíblia, ela é um ato de justificar, que significa declarar alguém que é injusto pelos méritos que vêm de outra pessoa. Então, o que significa justificação na Bíblia? Significa que por conta dos nossos pecados, nós éramos tidos como injustos. Mas por conta de Jesus, Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele se fez injusto para que nós fôssemos justos. E sendo justos, Ele leva sobre Ele todas as nossas faltas, todos os nossos pecados. Esse tem a ver com o projeto de salvação que o nosso Deus tem para nós. Não somos mais julgados por aquilo que o mundo quer nos julgar, mas o próprio Deus, através de Jesus Cristo, nos toma. E quando Deus nos toma, Deus nos faz novos e deixamos de ser inimigos de Deus e nos tornamos filhos, nos tornamos amigos, nos tornamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E Deus ainda entrega nas nossas mãos um projeto chamado céu, um projeto de libertação. Dá para entender? Para que nós tenhamos então paz com Deus, eu preciso reconhecer o que Jesus fez na cruz por mim. Para que eu tenha paz na minha alma, eu preciso entender que tudo aquilo que Jesus fez pela minha vida, não é porque eu mereço qualquer coisa, mas porque Ele tem amor pela minha vida. E quando nós vamos para a Bíblia, irmãos, lá em Romanos capítulo 4, versículo 20, o texto fala que ninguém será justificado por obras. Não são as boas obras que nos levam à justificação. Não é nós fazendo boas ações que nos levam à justificação. Não é dando sopão na rua que nos leva à justificação. Não é tirando a nossa roupa e dando para o outro que nos leva à justificação. Tudo isso tem a ver, irmãos, com a condição do crente. Por que nós fazemos tudo isso? Porque nós aprendemos com Jesus a se compadecer de todos aqueles que precisam. Mas Paulo fala, as boas obras não trazem justificação. O que traz justificação está lá em Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, por meio de Jesus, nós encontramos acesso ao Pai. Por meio de Jesus, nós somos reconciliados. Por meio de Jesus, a nossa escrita de dívida foi arrancada. Por meio de Jesus, nós temos paz com Deus. E para que você tenha paz na sua alma, você precisa entender que tudo começa em Deus. Quer ter paz? Pois então você precisa começar em Deus. Quer ter paz? Pois reconheça de verdade o que Jesus fez por você. Quer ter paz? Pois então entenda que tudo que Jesus fez na cruz para você, foi para que você se tornasse filho, para que você não fosse mais perdido, mas para que você fosse aquilo que Ele quer que você seja, filho amado, filho cuidado. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, reconciliação é a certeza que através de Cristo a nossa condição mudou. E como mudou? De culpado eu passo a ser justo. De condenado eu passo para justificado, de merecedor do salário do pecado. Romanos 6, 23 diz que eu passo a receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então paz, irmãos, é um negócio que vem do céu. Paz é um negócio que tem origem no próprio Deus, porque Cristo removeu a nossa dívida, Cristo removeu a nossa condição de perdidos, Cristo nos coloca no caminho do trono da graça de Deus, e é tudo que nós precisamos. E se você entende, tem uma salva de palmas a Jesus por isso. A graça de Deus te alcança, e a graça de Deus alcança o nosso coração com paz, com paz. Eu era perdido, agora eu não sou mais. Eu não tinha ninguém, agora eu tenho Deus. Existe alguém que vela pela minha vida, e aquele que tem uma paz que excede todo entendimento, é Ele que alcança o meu coração. Amém? Então ter paz com Deus é saber que a ira de Deus não está mais sobre nós, porque Cristo nos justificou. E por isso que Romanos 5,11 faz sentido, quando Paulo diz, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora reconciliação. Amém? Fomos reconciliados. Um dia o pecado estragou tudo, mas em Cristo nós fomos reconciliados. Amém?
Então a primeira lição, para que você tenha paz na sua alma, e se você está passando por tempo onde não tem paz, a primeira condição é, você precisa estar ligado em Deus, você precisa de paz com Deus. Amém? Segunda lição que esse texto nos ensina, o apóstolo Paulo nos mostra, que para termos paz na alma, nós precisamos depender 100% de Deus. E depender 100% de Deus, não é depender 90%, é 100%. 100% é 100%. Eu tinha uma gerente que dizia assim para mim, meta do comercial é 100%, 99% não é 100%. E você se esforçava e trazia 99%, falava 99%, não é 100%. Depender de Deus é a mesma condição. 99% não é 100%. 70% não é 100%, 50% não é 100%. Vou na linha de corte, 50% não é 100%. Não existe meia paz, irmãos. Ou você tem paz ou você não tem paz. E não existe meia dependência. Ou você depende ou você não depende. O apóstolo Paulo fala no versículo 3 do capítulo 5. Um negócio interessante. Paulo diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz em nós perseverança. Nos gloriar na tribulação, porque a tribulação produz perseverança. Que negócio maluco, né? Negócio por vezes difícil de a gente entender. E quando a gente vai para a vida de Paulo, ninguém melhor do que Paulo para ministrar acerca de tribulação. Em muitos momentos, Paulo fala das lutas que ele tinha, dos perigos que ele corria. A Bíblia fala que Paulo corria perigo de espada, fome, nudez, passava infortúnios, passava por solidão. Paulo, ele passou por todo tipo de dificuldade, passou por prisões, passou por chibatadas, foi desonrado, foi injustiçado. Mas Paulo fala um negócio tão tremendo, ele diz assim, mas nada pode me separar do amor de Cristo. Olha que coisa tremenda. A gente começa a entender essa questão de tribulação. Quando Paulo diz assim, mesmo passando por todas as minhas lutas, nada pode me afastar do amor de Cristo. É exatamente isso que Paulo está querendo nos ensinar. Tribulação faz parte da vida de todas as pessoas. Ninguém está isento de passar por um dia difícil, irmãos. Talvez você esteja aí passando por um vento, passando por uma luta, por uma tribulação, por uma dificuldade. Eu quero te dizer que toda tribulação tem data e hora para acabar. Amém? Mas ninguém está isento em passar por uma má notícia. Há quem passe por tribulações ilesos. Como diz aquele careca baiano que canta, passa pela prova dando glória a Deus. Lembra, né? Ele faz até uma dancinha assim, né, Neto? É da tua terra. Mas há quem passe pelas tribulações sem ficar pelo caminho. Há quem passe pelas tribulações com os olhos em Cristo. Há quem passe pelas tribulações sem se perder, mas existe aqueles que nas tribulações não resistem. Desistam no meio do caminho, são desaprovados. E duas coisas acontecem no meio da tribulação quando nós desistimos. Primeiro, se esquecem quem é Deus. Na tribulação, parece que a prova é tão difícil, é tudo tão complicado que nós esquecemos quem é Deus. Recorremos a todas as pessoas, mas nos esquecemos que podemos recorrer a Deus. E é na tribulação também que muitas vezes, irmãos, se a gente não cuidar, a gente esquece das promessas. Aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Dá para entender aquilo que Deus disse para nós. Deus não disse que era por nós. Se Ele é por nós, então, quem será contra nós? Não foi Deus quem disse que cuida da gente? Cuida da gente. Não foi Deus quem disse que até se a tribulação, a dificuldade foi muito grande, e é Ele quem vai dar um escape. Na tribulação a gente esquece dessas coisas. A tribulação, ela tem a capacidade de te levar para perto de Deus, fortalecer a sua fé, como uma música que a gente cantava, cada vez que a nossa fé é provada, tu me dás a chance de crescer mais. Olha que coisa.
Mas quando nós não cuidamos, a tribulação também ela pode nos afastar da presença de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 27, mostra um dos momentos que, na minha opinião, foi um dos mais difíceis do apóstolo Paulo. A Bíblia ensina que Paulo passava por um momento de infortúnio. Paulo estava caminhando para Roma, a carreira dele já estava sendo abreviada. A Bíblia fala que ele estava num navio como prisioneiro, um monte de prisioneiro naquele navio. E tinha gente de tudo que era tipo naquele lugar. Quando eles tomam um navio para rumo de Roma, acontece um fato. Paulo interpela um dos comandantes daquela embarcação e diz assim: olha, é um perigo nós continuarmos, porque vamos ter tempestade à frente. Ninguém dá conta para o que Paulo diz. A Bíblia fala que os dias continuam, a tempestade ela vai aumentando. E quando a tempestade ela estava de certa forma forte, todos aqueles oficiais resolvem dar comida para aqueles prisioneiros, para que caso eles estivessem que cair no mar para tentar se salvar, eles tivessem forças. E Paulo, a Bíblia fala que ele faz algo tremendo, ele mostra um testemunho no momento dessa prova. A Bíblia fala que lá no capítulo 27, versículo 23 e 24 de Atos, na versão NVT, que eu achei muito legal, ele fala assim, para aqueles homens, quando ele reparte o pão, quando ele come, dá graças a Deus, ele diz: ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem eu pertenço e sirvo. Se pôs ao meu lado e disse: Paulo, não tenha medo. Meu Deus do céu. No momento mais difícil, Paulo para tudo e diz: olha, nessa noite eu recebi a visitação de um anjo. O anjo me disse para eu não ter medo. Eu imagino que ele falou muito mais. Para eu não ter medo, para eu confiar, para colocar os olhos em Deus, para não desanimar. Deus está no controle, ninguém vai morrer. Eu acredito que muita gente creu na palavra de Paulo, muitos não creram na palavra de Paulo, pois a Bíblia fala que naquela noite uma tempestade muito forte se abateu. A Bíblia fala que aquele navio ficou encalhado no banco de areia. A Bíblia fala que as ondas eram muito fortes, começaram a se abater naquela embarcação. Ela começou a ser destruída. Todos foram jogados ao mar. Todos nadaram até a ilha de Malta. Ninguém morreu. E naquela ilha, irmão, você consegue imaginar? Tem umas histórias que parece que a gente entra nela quando a gente lê. A Bíblia fala Paulo preparando uma fogueira, pega uns gravetos, e uma serpente pica o braço de Paulo, fica preso no braço de Paulo. Paulo sacode o braço em meio àquela fogueira, a serpente sai, as pessoas acham que Paulo vai morrer, Paulo vai inchar, que tinha alguma coisa estranha com Paulo, e a Bíblia fala que Paulo ficou muito bem, Paulo não teve nenhum problema. Eu imagino Paulo falando de Jesus naquele lugar, e a Bíblia fala, o texto diz que Paulo, ele foi até a casa de um das autoridades daquela ilha, e alguém estava doente naquela ilha, e ele leva cura para aquele homem, o homem é curado, e não só aquele homem, as pessoas começam a levar os seus doentes, para que todos eles fossem curados por quem? Pelo Deus de Paulo. O que essa lição tem a ver com as nossas vidas? Por que eu tenho que estar 100% ligado em Deus? Paulo disse duas coisas para aqueles homens, antes de esse navio se abater. Ele disse primeiro, no meio do infortúnio, no meio do problema, que um anjo que apareceu na sua vida, era um anjo da parte do Deus aquele a quem ele pertencia, o Deus a quem ele servia. Eu quero te dizer que são nas nossas tempestades, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, que a gente tem que lembrar, sabe do quê? Quem a gente pertence. Quem é o dono da nossa vida. Quem é aquele que cuida de nós? Quem é aquele que tem a última palavra a nosso respeito? Paulo tinha muito bem definido que ele tinha um dono. Paulo tinha muito bem definido que existia alguém que era dono da sua vida, que mandava na sua vida. Mas não só isso, irmãos. No meio da tempestade, do infortúnio, da maior dificuldade de Paulo, Paulo declara que ele também, aquele anjo era da parte de Deus a quem ele servia. E você vê
Paulo na ilha de Malta, servindo a Deus em meio às suas dificuldades. Quando nós estamos nas nossas tempestades, irmãos, você quer resposta? Você quer que Deus venha em teu favor? Você quer que Deus mude a sua história? Você quer socorro de Deus? Pois esse é o momento onde você tem que mais servir a Deus. Porque na medida em que você serve a Deus, Deus cuida dos teus problemas. Na medida em que você busca a Deus, que você mostra em quem você é ligado, Deus trata as suas necessidades. Deus trabalha por aqueles que colocam fé nele. Olha que tremendo. Esse Deus trabalha para esses. Como nós ministramos tantos anos na rede de jovens, Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas vão ser acrescentadas. E você tem dúvida que Deus pode acrescentar coisas na sua vida no momento das suas maiores provas? É na prova que você tem que dar célula ainda mais. É na prova que você tem que falar mais do amor de Cristo. Mas pastor, é na prova. Quem é o seu Deus? A quem você pertence? A quem você serve? É na prova que eu tenho que pegar o meu carro, mesmo com a gasolina no cheiro, assoprando o tanque, para dar pressão, e falar do amor de Cristo. Eu aprendi algo com os nossos apóstolos, que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E é assim. Você quer estar 100% ligado em Deus? Pois então sirva a Deus de todo o seu coração. E nós somos provados, sabe aonde? Na tempestade. Na tempestade que nós mostramos realmente quem a gente crê. Na tempestade que a gente mostra realmente quem é o nosso dono. Deus não quer que você viva por tempestades, mas quando a tempestade vem, irmãos, é aí que eu tenho que estar mais preso, mais ligado em Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Nada pode deter a sua bênção. Nada. Por isso ele diz, no capítulo 5, versículo 3, essa coisa doida. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O que vai te fazer perseverante na tribulação é o nível que você tem de dependência de Deus. Exerça a sua dependência de Deus quando tudo está bem. Quando tudo está bem. Porque não estamos isentos de passar por provas, por dias difíceis. E a terceira lição que esse apóstolo Paulo, que é o meu super-herói, ele nos ensina, para termos paz na alma, para recebermos essa condição que vem de Deus, que a gente não compra em lugar nenhum, mas é Deus quem dá. Nós precisamos ter um caráter aprovado. E por que um caráter aprovado, irmãos? Ele fala no capítulo 5, versículo 3 e 4. Ele começa o que nós já lemos. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Você percebe que uma coisa está ligada à outra? O que significa a palavra caráter? Caráter é um conjunto de características, traços da nossa vida que revelam a nossa maneira de agir e reagir, principalmente quando nós somos ofendidos. Nós conhecemos as pessoas, sabe quando? Quando as pessoas passam por algo que a ofende. Quando as pessoas passam por alguma desonra, quando as pessoas recebem alguma palavra, alguma coisa e se sentem injustiçados. É marido que grita com a esposa, mas na igreja isso é diferente. É esposa que roda a baiana com o marido, mas na igreja você dá paz para os irmãos, e aqui em casa o que acontece? Quando a gente é desonrado em todos os momentos, quando as palavras nos afrontam, quando nós somos maltratados, é nesse momento que a gente mostra o nosso caráter. Caráter tem a ver então com as nossas atitudes, com valores morais que são pré-estabelecidos nas nossas vidas. Mas para termos paz com Deus, irmãos, paz na nossa alma,
O nosso caráter, ele precisa ser forjado no modelo de Cristo. E por que no modelo de Cristo? Para que todas as nossas decisões e todas as nossas atitudes sejam a mesma de Cristo. Quando nós entendemos que o modelo da nossa vida é Cristo, é esse caráter que eu preciso entrar. É decidir do jeito que Cristo decidiria. É responder no mesmo tom que Jesus responderia. Eu não acredito que Jesus respondia no casco quando alguém fazia alguma coisa com ele. A Bíblia fala que o nosso Jesus, ele tratava mal com bem. Não é assim? Quem é o nosso modelo? Jesus Cristo é o nosso modelo. E para você ter um caráter aprovado, é necessário primeiro conhecer Jesus e saber quem Ele é. Você quer ter mudança no seu caráter? Pois você precisa conhecer a forma, Jesus. E não só conhecer quem é Jesus, mas saber o que Ele quer para a sua vida. Eu quero te dizer que tem muito crente na igreja que até hoje não conhece Jesus de verdade. Que não seja o seu caso. Mas por que não conhece Jesus de verdade? Porque não tem transformação. Continua o mesmo. A conversa é pesada. É difícil no trato. Fala aquilo que quer. Não se importa com as suas consequências. Mas todo aquele que conhece Jesus é transformado. Para termos paz com Deus, para termos paz na nossa alma, nós precisamos saber quem é a forma, quem é Jesus, quem é Ele na nossa vida. Para nós termos o nosso caráter aprovado, nós precisamos saber exatamente aquilo que agrada a Deus. Você sabe exatamente aquilo que agrada a Deus, pois se sabe, cumpra. Mas eu preciso também saber tudo aquilo que ofende a santidade de Deus e não fazer mais. Se a Bíblia fala, irmãos, que nós fomos justificados por conta de Jesus, Ele pagou o preço para que nós fôssemos reconciliados. O que Jesus fez por nós não é pouca coisa. Que é a mudança de caráter? Pois então saiba exatamente aquilo que agrada a Jesus. E decida agradá-lo em todas as coisas. E também, irmãos, que na sua vida você arranque tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Deus não tolera mentira, Deus não tolera enganação, Deus não tolera palavra pesada. Você sabe, Deus não tolera, Deus não suporta essas coisas. Deus não tolera quando a gente entra naqueles lugares, naqueles sites que não é para a gente. O que desagrada a Deus. Deus sonda o seu coração, Ele sabe o que tem no seu coração, pois se tem alguma coisa que desagrada a Deus, pois hoje é o dia de mudar, amém ou não amém? Para que nós venhamos a desfrutar paz em Deus, caráter transformado. Para que eu tenha o meu caráter transformado, e aí entra o mais legal da história. A gente tem que deixar Deus mudar as nossas vidas. Existem gente que não deixa Deus mudar. E a proposta de Deus é trazer mudança. É aquilo que você era antes de Cristo e Deus transformar naquilo que Ele quer que você seja. É deixar Deus colocar a mão, deixa Deus tratar, deixa Deus mudar, deixa Deus colocar no seu coração aquilo que é dele, Deus mudar os seus padrões, Deus mudar aquilo que você crê como verdade, mas não é verdade. Deixe Deus colocar as suas mãos na sua vida, não resista às mãos de Deus. Para que você tenha um caráter transformado, você tem que deixar Deus tocar em você, tratar o seu coração. E aí, irmãos, você percebe que quando nós assim entramos, o caráter de Cristo começa a ser formado em nós. A Bíblia ensina que o nosso Jesus, Ele era inegociável. Ele não negociava com pecado, Ele não negociava com nada que era diferente da vontade do Pai. E Jesus era um homem irrepreensível, pois essa tem que ser a nossa meta. Sermos inegociáveis e irrepreensíveis, inegociáveis com o mundo e irrepreensíveis, parecidos com Jesus. E a única forma para nós termos o caráter de Cristo, sabe o que é? Entrando na forja. Tem um programa na televisão que eu comecei a ver, que acho muito legal. São uns forjadores. Eles pegam e recebem a incumbência de fazer uma arma, uma espada, um facão,
uma lança. E aí tem 3, 4 forjadores, e eles recebem o aço, esponja de aço, bolinhas de aço, pedaços de aço, e aqueles homens pegam aquele aço e colocam naquela fornalha, e aquele negócio esquenta, fica vermelho, eles tiram aquilo e malham na forja, bate, estica, estica, acerta, a hora que chega naquilo que precisa ser feito, e aí eles colocam num óleo, se eu não me engano é para dar Têmpera, é isso aí. Eu ia falar têmpora é outra coisa, né? Aí eles colocam aquilo naquele óleo, pega fogo aquilo, né? E aquilo lá dá dureza para o aço. E quando o aço, a arma, ela fica certinha, quando ele acerta o fio, quando ele acerta o peso, eles têm que acertar o peso, o tamanho, para dar equilíbrio naquele negócio, para que quem for usar aquilo tenha habilidades para usar aquele negócio, aí ele ganha o prêmio. Quando nós entramos na forja de Deus, irmãos, a gente tem que deixar Deus nos dar a forma. E por vezes Deus, bate no ferro. Estica no ferro. Lima para dar o fio do corte. Mas quando nós chegamos no objetivo final daquele negócio, nós funcionamos. Aí aquilo na qual está sendo criado faz sentido. Jesus é a forma, irmãos. Nós precisamos deixar Jesus nos tratar, nós precisamos deixar Jesus cuidar da gente. Precisamos deixar Jesus nos tratar ao ponto de chegarmos naquilo que é importante, para que nós venhamos a nos parecer com Ele. Nós precisamos deixar Deus nos tratar de forma que venhamos a nos parecer com Cristo em tudo. E aí, irmãos, quando nós temos o nosso caráter transformado, aí entra um negócio chamado esperança na nossa vida, que é o que Paulo diz. E a esperança, irmãos, sabe qual é? A esperança é que todos podem ser transformados. E sabe o que é mais legal? Muitos podem ser transformados pelo seu exemplo. Olha que bênção. Muitos podem olhar para você e quererem o mesmo Deus, o Deus a quem você, o Deus que é o teu dono, o Deus a quem você serve. Olha que tremendo. Eu não sou mais aquele pesado, mas eu sou aquele que traz avivamento. Eu não sou mais aquele difícil, mas eu sou aquele que sempre tem a boa palavra. Eu não sou mais aquele desesperado em meio aos problemas, mas eu sou aquele que é cheio de fé. Olha que tremendo. Esperança. Qual é a esperança que nós recebemos? Deus nos entrega uma sabedoria para a gente decidir corretamente. Quando nós entramos na forja, quando nós permitimos que Deus nos trate, quando nós decidimos que o nosso caráter seja aprovado, nós recebemos sabedoria para decidir direito. E todas as nossas decisões corretas trazem paz para o nosso coração. A esperança de saber que Cristo cuida da gente, não tem mais por que ter medo. E a esperança que nos traz paz diante de um futuro. Então existe uma paz, irmãos, que excede todo o entendimento. Existe uma paz que o mundo não consegue compreender, mas quem entrega essa paz nas nossas mãos é o próprio Deus. Amém? Mas para isso, essa noite a gente tem que sair daqui entendendo que primeiro, eu preciso ter paz com Deus. Eu preciso entender que eu sou reconciliado com Ele através de Jesus. Deixei de ser injusto para ser justo. Eu estou nas mãos de Deus, por isso eu tenho paz. Para que eu desfrute essa paz na alma, eu preciso depender 100% de Deus. Como o apóstolo Paulo declara, ele tinha um dono e ele servia esse dono. Eu preciso entender que nenhuma tribulação vai me roubar das mãos de Deus, nenhuma, porque eu estou 100% ligado a Deus. E para que eu tenha paz, eu preciso ter um caráter aprovado. Ter um caráter aprovado. Me parecer com Cristo. Me parecer com Cristo todos os dias. Eu não sei qual é a prova que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que pode te dar paz até em meio à tribulação. Amém? E eu quero dizer a você que esse Deus está nesse lugar. O nosso Deus está aqui. O nosso Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui. E o nosso Jesus tem toda a vontade de cuidar de você.
Chega de perder, irmãos. Chega de perder. É tempo de conquistar. É tempo de avançar. É tempo de ser um testemunho. É tempo de vencer. Você não vai ser aquele que vai ficar pelo caminho, não. Mas você é aquele que vai se tornar um testemunho nessa terra, a começar dentro da sua casa. Quantos recebem, digam amém. Quero convidar você então a ficar de pé. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos pedir para Deus essa noite, para que Ele nos visite com essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que ninguém consegue compreender. Essa paz que a gente não compra em lugar nenhum. A gente não compra essa paz. Mas é Deus que entrega. É Deus quem vai nos dar vitória em meio aos nossos desafios, com o nosso coração cheio de paz. É Deus que vai nos ajudar a passar pelas nossas provas cheios de paz. A paz que nós precisamos. A paz que faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós te bendizemos. Nós agradecemos ao Senhor porque tu és bom, tu és maravilhoso. A tua palavra garante que o Senhor cuida de nós. A tua palavra ensina que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. A tua palavra ensina que o Senhor tem planos muito maiores para as nossas vidas. E os teus planos são planos de paz. A Bíblia ensina isso. E nós confiamos no Senhor, nós decidimos confiar. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós tiramos os olhos de Ti. O Senhor sabe quais foram essas vezes em que nós duvidamos das promessas, em que nós não cremos que o Senhor podia cuidar de nós. Nos perdoa. Nos perdoa pelas vezes em que nós deixamos o inferno acessar o nosso coração, roubar as nossas bênçãos, achar que nós não tínhamos jeito. Nos perdoa, Deus. Perdoa por todas as vezes em que nós fomos buscar o resultado daquilo que nós precisávamos em qualquer outra coisa e nos esquecemos do Senhor. Nos perdoa, Deus. Perdoa pelas vezes em que nós te entristecemos. Perdoa pelas vezes em que nós não confiamos em Ti. Nos perdoa, Pai. E nessa noite o que nós pedimos algo muito importante, que o Teu Espírito Santo tome os nossos corações. Todo medo bate em retirada agora, Senhor. Todo medo bate em retirada. A Tua palavra diz que o Espírito que há em nós é um Espírito de coragem. Por isso todo medo que bate em retirada. Nós não somos mais prisioneiros do medo. Nós não somos mais prisioneiros dos nossos problemas. Nós não somos. Por isso leva o nosso coração cativo ao Senhor. Leva a nossa mente cativa ao Senhor. Como diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Coloca no nosso coração essa paz que o mundo não consegue entender. Coloca no nosso coração. Que os nossos pensamentos sejam os seus. Que nós possamos pensar no futuro. Pensar naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós colocamos não só a nossa vida diante do Senhor, mas toda a nossa família. Colocamos os casamentos, colocamos os filhos, colocamos as finanças, colocamos empregos, colocamos tudo diante do Senhor, porque nós dependemos de Ti. Nós pertencemos ao Senhor. Assim como Paulo disse, nós pertencemos ao Senhor. Nós temos uma identidade de filhos. E nós buscamos o Pai, porque nós dependemos do Senhor. E não só dependemos, como nós te servimos. Deus, coloca no nosso coração um desejo de te servir, um desejo de falar do teu amor, um desejo de te buscar, um desejo de cumprir com a vontade do Senhor, de implantar o reino de Deus nessa terra. Nós decidimos que nós não vamos olhar mais para as nossas necessidades. Nós vamos olhar para aquilo que é importante para o Senhor, porque nós cremos na palavra que um dia foi liberada desse altar, que quando nós trabalhamos para o Senhor cuida de tudo o que nós precisamos, e isso é verdade.
O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. E é por isso que nós pedimos: Espírito de Deus, nos alcança. Tira de nós tudo aquilo que constrange, nos limpa de todo o pecado, nos faça, Deus, cheios do Teu Espírito. Nós queremos ter paz com Deus, nós decidimos depender 100% de Deus, e nós queremos o caráter de Deus nas nossas vidas, e nós Te louvamos por isso, e nós vamos Te adorar essa hora, porque o Senhor é merecedor de todo louvor e de toda a adoração. Vem, toma o Teu lugar aqui no nosso meio, faz a Tua vontade em nós, em nome de Jesus.